Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, eu já gostaria de pedir para que, se você não for inscrito no meu canal, por favor, já aproveita esse momentinho, se inscreve, deixa seu like, assim vai estar me ajudando muito a trazer conteúdos como esse aqui para o canal. E agora, sem muitas delongas, vamos para o caso de hoje. Clifton, ela nasceu no dia 17 de junho de 1990. Ela morava com sua família em Jacksonville, na Flórida. Ela fazia aula de balé, ela fazia aula de piano, gostava muito de brincar com as crianças na vizinhança. E quando tudo aconteceu, ela tinha apenas 8 anos de idade. No dia 3 de novembro de 1998, estava acontecendo as eleições lá nos Estados Unidos. E os pais saíram e deixaram as duas irmãs em casa. Maddie, como era carinhosamente chamada, ela tinha uma irmã mais velha chamada Jéssica. E as duas aguardavam os pais chegarem em casa para poder sair para brincar ou fazer alguma outra coisa lá fora na rua. E foi o que aconteceu. Assim que os pais chegaram em casa, liberaram as meninas para irem brincar. Era mais ou menos por volta de umas 16 horas da tarde. Maddie foi brincar com seus coleguinhas. Já a Jéssica, ela preferiu ficar em casa, praticando a aula de piano, que também ela gostava de fazer. Maddie e seus amigos estavam brincando com bolinhas de golfe. Passou-se um tempo e eles perceberam que já não tinha mais nenhuma bolinha. E ela lembrou que em casa, no quarto dela, tinha algumas. Então ela falou que ia pegar para poder depois voltar e brincar com eles novamente. E assim ela fez, foi até em casa. Quando ela chegou em casa, a irmã dela estava tocando piano no quarto. E nesse momento a irmã dela falou para que ela fosse brincar lá na rua, para não atrapalhar os estudos da irmã. E assim ela fez. E essa foi a última vez que Jéssica viu a irmã com vida. Uma das condições para que Maddie pudesse, ir brincar lá fora era que ela voltasse para casa na hora do jantar. Só que foi chegando essa hora e ela não retornou. Então a mãe dela falou com Jéssica e pediu para que ela fosse buscar a irmã. Então Jéssica sentou na bicicleta dela e foi pela vizinhança pedalando, procurando Maddie. Só que ela não encontrou. Então ela viu alguns amigos que ela costumava brincar e perguntou pela irmã. E eles responderam o seguinte, que ela já fazia muito tempo que tinha saído para ir buscar as bolas, mas que não tinham voltado para brincar com eles. Então ela ficou muito preocupada. Mesmo assim, ela continuou dando voltas pelo quarteirão, gritando pelo nome da irmã e perguntando outras pessoas se tinha visto a menina. Só que infelizmente, depois de rodar bastante, não a encontrou e retornou para casa. Quando chegou em casa, ela falou para a mãe dela que não tinha encontrado a irmã em nenhum lugar. Então, a mãe dela imediatamente ligou para a polícia. Os primeiros 7 dias de busca por Maddie foram muito intensos. A comunidade toda se envolveu, formaram grupos de patrulheiros para poder ver se encontrava ela em algum lugar. A polícia contou com a ajuda de cães farejadores e também colheram vários depoimentos dos vizinhos para ver se encontrava alguma saída para tudo aquilo. Só que até aquele momento nada apontava para uma direção. O FBI também foi envolvido nas buscas e alguns suspeitos foram descartados. Como, por exemplo, lá na vizinhança tinha um homem de meia idade que gostava de ficar olhando para as crianças brincar na rua. Então aquele rapaz acabou levantando algumas suspeitas de alguns moradores que pudesse talvez ter sido ele. Tinha outro homem também que ele era tipo um predador sexual. Então ele era um forte suspeito, para
ter feito alguma coisa com Maddie. Só que quando a polícia foi colher o depoimento deles, perceberam que eles tinham um álibi muito forte. Então, na hora, descartaram a possibilidade de ser um desses dois. Em frente à casa de Maddie, morava a família Phillips, Steven e Melissa. Os dois, eles tinham 3 filhos. Só que no momento só moravam com eles um de 14 anos, o Joshua Phillips. E ele tinha uma educação muito rigorosa dentro de casa pelo pai. No dia 10 de novembro de 1998, uma semana após o desaparecimento da Maddie, a Melissa estava sozinha em casa. Então ela resolveu fazer uma faxina no quarto do Joshua, porque estava um cheiro muito forte vindo do quarto dele, que provavelmente poderia ser das gaiolas dos pássaros, porque no quarto dele ele criava alguns pássaros. Então ela acreditava que o cheiro forte estava vindo dessas gaiolas. O Joshua estava na escola neste momento e o Steve estava no trabalho. Então ela resolveu que estava sozinha e quis ir fazer essa faxina para eliminar o odor que estava forte dentro do quarto do garoto. Melissa, ela fez uma limpeza bem intensa lá nas gaiolas dos pássaros, retirou o forro da parte de baixo, deixou tudo ok, mas mesmo assim ela sentia um cheiro muito forte, mesmo depois de fazer toda aquela limpeza. Aí depois ela observou que o colchão do filho dela estava vazando. O Joshua, ele dormia em um colchão de água. Então ela pensou, eita, provavelmente o cheiro forte vem dali. Pode ser que, como está vazando, tem algum mofo por baixo. Então ela resolveu retirar todos os lençóis que estavam em cima da cama. Tirou tudo direitinho e tal. Quando pensa que não, ela viu que do lado onde estava vazando, estava todo coberto com fita adesiva. Então ela percebeu que provavelmente o filho percebeu que estava vazando e colocou as fitas adesivas ali no colchão de água para evitar que vazasse ainda mais. Então ela pegou e puxou todas as fitas que estavam no colchão. Só que quando ela puxou, ela sentiu como se fosse uma meia. Aí ela pensou, eita, até meia ele colocou aqui. Mas aí ela puxou a meia e sentiu dificuldade para poder retirar. Então ela pegou e puxou tudo com mais força ainda. Então quando ela puxou, ela percebeu que o que tinha ali não era nada estancando o buraco, né, do colchão, e sim o corpo da pequena Maddie. Naquele momento ela ficou extremamente desesperada sem saber o que fazer. Imediatamente ela pegou o telefone e ligou para o Steve, o marido dela. Só que o marido dela não atendia o telefone, dava sempre na caixa de mensagem. Ela não podia esperar muito tempo para poder resolver aquela situação. Então o que ela fez? Ela foi imediatamente na casa dos pais de Maddie, chegou lá e contou tudo para eles, contou para a polícia, porque naquele momento a polícia estava lá na casa deles, porque ele sempre estava lá presente, tentando dar alguma informação, tentando encontrar alguma pista de onde ela pudesse estar. E foi nesse momento que Melissa chegou lá e contou tudo. Então Melissa não teve nem coragem mais de entrar no quarto, ela só apontou para o colchão de água. E aí foi que a polícia viu a menina lá dentro. E quando eles tiraram a menina de dentro do colchão, eles perceberam que ela estava apenas com uma blusinha e meia. Não tinha nada na parte de baixo. Os sinais de violências indicavam que ela tinha sido brutalmente espancada com um taco de beisebol e depois esfaqueada. Nas buscas realizadas naquele momento lá dentro do quarto de Joshua, eles perceberam que dentro do armário dele tinha um tênis sujo de sangue e também o teto do quarto tinha respingos de sangue naquele local. E a arma, né, utilizada, no caso a arma branca, estava por trás da televisão no próprio quarto dele. E perto da cama dele tinha um cartaz na parede colado de Maddie, que era o mesmo cartaz que foram utilizados na busca pela menina.
Produtos de limpeza, incensos, aromatizantes foram encontrados no quarto do rapaz. Provavelmente ele já tinha sentido o cheiro forte e usou esses produtos para fazer com que os pais, não pudessem perceber o que realmente tinha lá no quarto dele. Depois de uma rápida busca feita lá no quarto do Joshua, os policiais foram até a escola onde ele estava e imediatamente o prenderam. E os professores ficaram bem abismados com tudo aquilo, porque aparentemente o menino não demonstrava ser nem um pouco violento e tinha um bom relacionamento com a comunidade de forma geral. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o Joshua. O Joshua ele nasceu lá na Pensilvânia no dia 17 de março de 1984. O pai dele ele trabalhava com computação. Ele era alcoólatra e ele sempre agredia dentro de casa tanto a esposa como também o filho. Então ele vivia numa casa em que ele era educado de forma muito rigorosa. Então qualquer coisinha que ele fizesse era motivo para o pai brigar com ele. Então ele vivia sempre de uma forma reclusa de tudo ao seu redor. Por exemplo, o pai dele não deixava de jeito nenhum, de forma alguma, ele brincar com meninas dentro de casa e nem meninos. Ele não queria que Josh levasse ninguém para casa dele. Quando brincava era um pouquinho sempre do lado de fora, mas ele não aceitava isso. Até a esposa dele, a Melissa, ficava sempre se questionando e não entendia porque o Steve nunca permitia que o Josh brincasse com meninas pequenas. Joshua ele não teve nenhuma prisão e nenhum histórico de violência antes deste assassinato. Os professores falavam que ele tinha notas medianas lá na escola e que ele aparentemente era uma pessoa bem popular com todo mundo e que era divertido e bobo. Essas eram as características que os professores falavam do rapaz. Agora vamos partir para a versão de Joshua de toda essa situação. Segundo Joshua, no dia 3 de novembro de 1998, ele estava sozinho em casa, fazendo lá as suas coisas, e quando pensa que não, de repente, chega Mad na casa dele, chamando para ir brincar lá no quintal de beisebol. Ele ficou meio assim, porque os pais estavam perto de voltar para casa e não gostava muito, mas mesmo assim ele foi brincar com ela. Ele concordou em ir brincar, mas ele não tinha permissão dos pais. Enquanto os dois estavam brincando lá fora, o Joshua ele acertou acidentalmente uma bola bem no olho da Maddie, que começou a sangrar bastante. Ela chorou e ela gritou. Então ele entrou em pânico naquele momento, porque ele sabia que o pai dele ia chegar a qualquer momento. Ele pegou ela e arrastou até dentro da sua casa. Foi nesse exato ponto que ele disse que a roupa dela, a parte de baixo, tinha saído. Então ele levou ela lá pro quarto dele. Quando chegou lá, ele pegou o taco de beisebol e bateu várias pauladas perto da garganta dela para que ela pudesse parar de gritar. E depois colocou ela dentro do colchão pela primeira vez. Só que aí os pais dele chegou em casa. Então ele desceu lá para a sala, começou a fazer sala com o pai, conversou um pouquinho, acho que eles jantaram e tal. Ele ficou um tempo lá e depois voltou pro quarto. Quando voltou pro quarto, ele retirou ela de dentro do colchão, usou a arma branca, em várias partes do corpo da menina, principalmente na garganta, para certificar que ela realmente estava sem vida, e depois colocou ela de volta dentro do colchão. Foi aí que ele colocou várias fitas para tentar estancar, o vazamento, e para que não pudesse ninguém descobrir o que tinha acontecido ali no quarto dele. Os promotores, questionaram algumas partes de toda essa história que ele falou. Eles disseram que o motivo dele ter feito tudo isso com a menina era motivo sexual, já que a menina tinha sido encontrada, sem as roupas da parte de baixo.
Só que a perícia, a autópsia realizada no corpo da garota mostrou que nenhum tipo de violência nesse sentido tinha sido feito com ela. Só que o histórico do computador do Josh mostrava que poucos minutos, vamos dizer assim, de tudo ter acontecido, ele tinha visitado alguns sites proibidos para criança. E pode ser que esses sites tinham acabado motivando ele a fazer o que ele fez. Tanto antes de depois que ele matou Maddie, ele também assistiu novamente a esses sites. O advogado de defesa de Joshua, ele sustentou a versão que tudo não passou de um acidente, mas que depois virou um pânico muito grande na cabeça do menino, que acabou beirando a loucura, e por isso aconteceu tudo o que aconteceu. Os jurados levou mais ou menos um pouco mais de 2 horas para poder condenar o Josh por assassinato em primeiro grau. Mais tarde, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O garoto ele não era elegível para a pena de morte, porque ele tinha menos de 16 anos de idade. Joshua ele completou seus estudos lá na prisão e depois ele fez também faculdade por correspondência. Ele trabalha na prisão como assistente jurídico, auxiliando outros presos, também como um tutor de presidiários. Ele toca guitarra em uma banda lá dentro da prisão e também participa de grupos cristãos. Agora vamos para algumas inconsistências dentro deste caso. O Josh ele falou que as roupas da Maddie tinha saído do corpo dela no momento em que ele estava puxando ela e levando para dentro de casa. Só que a autópsia, quando foi realizada no corpo da menina, mostrou que nenhuma amostra de material orgânico foi encontrado no corpo, porque se ele tivesse arrastado, teria ido alguma coisa junto com o corpo da menina, mas nada disso foi encontrado. O histórico de navegação do computador de Joshua mostrava que ele assistia, esses conteúdos inapropriados frequentemente, não foi só naquele dia, então frequentemente ele fazia isso. Durante uma busca realizada no quarto de Joshua, foi encontrada uma foto de Jessica, a irmã mais velha de Maddie, lá no quarto dele. E pouco tempo antes, a casa de Maddie tinha sido invadida e realmente eles sentiram falta dessa foto, só que deixaram pra lá, não ligaram muito. Só que depois que aconteceu tudo isso, fez todo sentido. E Jessica percebeu que o Josh, na verdade, já vinha observando elas duas há muito tempo e que talvez o alvo dele não era a Maddie, e sim a Jessica. Só que Jessica, como era mais velha, era maior, então naquele momento ele achou que talvez ia ser mais difícil pegar a Jessica e pegou a Maddie por ser um alvo talvez mais fácil. E admitiu que foi ele mesmo que invadiu a casa dos Cliftons. E também outro motivo que talvez levou ele a fazer o que fez é a questão realmente do pai dele, que não permitia jamais que ele levasse meninas para dentro de casa para brincar. Então o pânico tomou de conta dele a partir do momento que ele feriu o olho de Maddie, levou ela para dentro de casa, e se o pai dele chegasse e visse toda aquela situação, ia sobrar para ele. Então pode ser também uma das motivações dele ter feito tudo o que fez. O caso de hoje é esse. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Aproveita esse momentinho e dá uma olhadinha se você é inscrito no meu canal. Se não for, aproveita e se inscreve. Até uma próxima e tchau, tchau!